A regata Fastnet, conhecida por seu prestígio e desafios extenuantes, transformou-se em um pesadelo de proporções épicas no verão de 1979, marcando seu nome como a regata de iate mais mortal até hoje. Quando os iates zarparam, ninguém poderia imaginar que apenas 86 das 303 embarcações que começaram cruzariam a linha de chegada e que 15 velejadores perderiam a vida. A batalha final pela sobrevivência no mar. Mas quais eventos levaram a essa tragédia devastadora e as consequências catastróficas poderiam ter sido evitadas? O palco estava montado para o maior teste de habilidade e resistência enquanto a frota partia na renomada regata Fastnet. A regata de 605 milhas, organizada pelo Royal Ocean Racing Club, era internacionalmente conhecida como o auge da habilidade na vela. A regata começou em Cowes, na ilha de Wight, um lar espiritual da vela britânica, e levou os competidores por um percurso desafiador através do Canal da Mancha, até as águas voláteis do Western Approaches. O objetivo era contornar o Fastnet Rock, um rochedo exposto coroado por um farol solitário, antes de retornar à linha de chegada em Plymouth. A edição de 1979 contou com uma frota formidável de mais de 300 barcos e aproximadamente 2.500 marinheiros atraídos pelo fascínio e desafio dessa corrida psicônica. O tempo estimado para completar a corrida variava de vários dias para os barcos mais rápidos até cerca de 6 dias para outros, dependendo das condições climáticas e das capacidades das embarcações. O evento contou com uma frota de barcos com forte ênfase na velocidade, o que sacrificou considerações de segurança. Críticos disseram depois que alguns iates de corrida não pesavam o suficiente, eram largos demais e tinham cascos muito rasos. Esses projetos não ofereciam estabilidade suficiente em condições de oceano agitado ou mau tempo. Essas embarcações leves e aerodinâmicas buscavam obter uma vantagem competitiva na corrida, mas quando uma tempestade se formou, as falhas de seus projetos ficaram horrivelmente evidentes. Apesar de ser reconhecida como uma corrida tecnicamente desafiadora, o potencial para clima severo era considerado bem baixo. Era verão, e as corridas anteriores só tiveram ventos moderados a fortes, fazendo os participantes acharem improvável enfrentar ventos de tempestade no início da corrida. Em 1979, previsões meteorológicas por computador não estavam facilmente disponíveis. A previsão operacional do tempo, na época, era quase exclusivamente baseada em mapas desenhados à mão, com os meteorologistas normalmente focando na previsão para as próximas 24 horas. Essas previsões eram razoavelmente precisas, mas diante de ocorrências de tempo severo que evoluíam rapidamente, os resultados eram bem ruins. A maioria dos competidores pegou suas previsões no rádio da BBC. A previsão marítima das 18h daquele dia trouxe notícias de condições quase perfeitas. Um velejador chegou a dizer que era como sair de férias. Nossa largada foi a 1h20 do dia 11 e estava em torno de 15 nós. Uma brisa suave, força 3. Era um dia lindo e estávamos prontos para uma ótima largada. Mas, sem o conhecimento dos participantes, uma tempestade estava se formando a cerca de 3.200 quilômetros de distância, sobre o Atlântico. Uma chamada bomba meteorológica estava se desenvolvendo repentinamente. Enquanto os iates seguiam pelo Estreito de Solomon, encontraram ventos suaves, mas ao contornarem Land's End, a neblina se dissipou e o verdadeiro teste de resistência começou. Na segunda-feira, 13 de agosto, a depressão se intensificou e os primeiros indícios de ventos de força 9 surgiram. Naquela noite, os competidores se encontraram nas garras de um ciclone extratropical implacável, marcado por ventos poderosos e ondas monstruosas que durariam ininterruptamente pelas próximas 36 horas. A maioria dos velejadores na corrida dependia fortemente das previsões marítimas da BBC Rádio 4 e só ouvia os boletins nos horários programados de transmissão. Infelizmente, o primeiro aviso de vendaval veio logo após a previsão das 13h55, o aviso de força 9 veio menos de uma hora após a previsão das 17h50 e o alerta de força 10 foi emitido às 22h45. Esse momento infeliz, somado ao rápido avanço da tempestade, deixou pouca chance para alguém buscar abrigo ou se preparar para seu início brutal.
A fúria da tempestade se intensificava a cada hora que passava, enquanto as ondas aumentavam em tamanho e ferocidade, castigando os barcos com força implacável. O caos reinou enquanto iates viravam, mastros se quebravam e as tripulações eram lançadas em batalhas individuais contra os elementos. Nas primeiras horas da terça-feira, 14 de agosto, a tempestade estava em plena força e sinalizadores de socorro iluminavam o céu escuro. O vento atingiu força de furacão, com rajadas que superavam 110 km por hora. O mar se agitou, criando ondas monstruosas estimadas entre 15 e 18 metros de altura, que se erguiam sobre os iates de corrida, martelando-os implacavelmente de todas as direções. A combinação de ventos com força de furacão, ondas gigantescas e chuva torrencial criou um cenário de pesadelo para os marinheiros. A visibilidade despencou, tornando quase impossível navegar ou identificar perigos. As tripulações foram lançadas em uma batalha angustiante contra os elementos, lutando para manter seus barcos à tona e sob controle. No caos, cintos de segurança deixavam marinheiros pendurados sobre o mar agitado, enquanto as cabines viravam campos de batalha, com fogões e comida da cozinha tornando-se projéteis mortais. As ondas gigantes quebravam sobre os convéses, levando equipamentos e inundando as cabines. As velas foram rasgadas pelo vento implacável, deixando as embarcações vulneráveis e difíceis de operar. A força das ondas e do vento causou danos estruturais aos cascos, cordames e mastros de muitos iates, deixando-os indefesos diante da tempestade furiosa. Para aqueles presos no coração do oceano enfurecido, o tempo parecia se estender por uma eternidade. Cenas de capotagens e tombamentos tornaram-se ocorrências comuns enquanto o mar sacudia os barcos. Algumas embarcações viraram totalmente, deixando as tripulações agarradas aos cascos ou balsas salva-vidas, lutando para sobreviver. Outras sofreram falhas catastróficas, com mastros se partindo sob a pressão imensa. A falta de GPS e tecnologia de comunicação da época agravou ainda mais a situação perigosa. Os que possuíam rádios enviaram muitos chamados de socorro, congestionando as frequências e gerando uma grande operação de resgate aéreo marítimo. Navios da Marinha Real, da Força Aérea Real e embarcações civis, junto com 14 barcos salva-vidas, iniciaram uma missão ousada para salvar os marinheiros em perigo. Nos dias seguintes, muitas das missões foram realizadas a mais de 60 milhas da costa. Helicópteros enfrentaram falta de combustível enquanto seus corajosos tripulantes faziam resgates impressionantes de balsas salva-vidas e barcos presos em cabos caídos. Histórias de heroísmo e perda eram abundantes a bordo do Grimalkin de 30 pés. 2 dos 6 tripulantes haviam morrido, enquanto um terceiro foi dado como morto. Agora eu sei que Matthew Sheehan, David Wheeler e Mike Doyle realmente partiram na balsa salva-vidas, me deixando sozinho. Eles precisaram decidir acreditar que eu e Jerry estávamos mortos. Eu fiquei no barco tirando a água, usando Jerry como uma espécie de válvula para minha raiva e também como inspiração. Até cerca de 12 horas depois, mais ou menos 12 horas depois, fui resgatado por um helicóptero da Marinha Real que vi vindo pelo horizonte. Mais de 130 iates foram salvos na maior operação de resgate em tempos de paz da história britânica. Os esforços coletivos de mais de 4.000 pessoas resultaram no resgate bem-sucedido de aproximadamente 140 marinheiros, mas tragicamente, 15 velejadores perderam a vida. 2 não competidores e outros 4 que acompanhavam a regata também morreram 4 dias exaustivos após zarparem em 15 de agosto. Apenas 85 iates dos 300 e 3 que começaram a prova chegaram finalmente a Plymouth. Tenacious, de propriedade do chefe da CNN Ted Turner, venceu a regata com base no sistema de handicap, mas o SV Condor de Bermuda foi o primeiro iate a cruzar a linha de chegada, quebrando o recorde da regata em 8 horas, terminando em 71 horas, 37 minutos e 23 segundos após a regata Fastnet de 1979. A investigação gerou recomendações essenciais, incluindo avaliações de segurança e estabilidade dos barcos e destacando a importância de equipamentos de segurança melhores. O relatório apontou que a maioria das mortes foi causada por incidentes com botes salva-vidas. 3 pessoas morreram quando seu bote virou e se desfez.
3 pessoas morreram tentando embarcar em um navio após seu bote salva-vidas virar. Outra morreu ao ser levada pela correnteza quando seu bote virou. Outras 2 pessoas ficaram tragicamente presas no cockpit de um iate virado, o que resultou em suas mortes. Além disso, durante condições climáticas adversas, 6 pessoas foram arrastadas para fora dos iates. A investigação também destacou vulnerabilidades na construção dos iates, como drenagem do cockpit e arranjos de armazenamento. Como resultado da tragédia, foram feitas mudanças para melhorar a estanqueidade, especialmente no design das escotilhas de acesso. Novos regulamentos também foram implementados, restringindo a corrida a 300 iates, tornando os rádios VHF obrigatórios e estabelecendo critérios de qualificação para todos os participantes. A regata Fastnet de 1979 representa um ponto de virada trágico na história das corridas de iate, alcançando a triste distinção de ser a corrida de iate mais fatal até hoje. Assista ao episódio a seguir. Se achou o vídeo interessante, deixe um like e comente para apoiar o canal.